Fala pessoal do canal Mais Língua, meu nome é Guilherme, eu vou ser um dos convidados daqui pra frente com alguns vídeos sobre vida no exterior, basicamente, e estudar no exterior também. Eu vivo na província do Quebec, aqui no Canadá. Aqui atrás vocês estão enxergando o Chateau Frontenac, que é um hotel bem famoso aqui da cidade do Quebec. A cidade do Quebec é a capital da província do Quebec. Embora eu more em Montreal, que é a principal cidade, hoje, esse final de semana, eu vou estar aqui em Quebec City. E o que eu vou fazer ao longo desses vídeos é basicamente focar no aspecto mais internacional da língua inglesa. Eu também vou falar um pouco do francês, que é a língua oficial aqui da província do Quebec, e de alguns aspectos que eu gosto sobre morar na América do Norte, em particular no Canadá, nesse momento. E eu vou começar hoje com as 5 coisas que eu mais gosto a respeito de morar no Canadá. Então, começando com a primeira razão porque eu gosto de morar no Canadá, é a qualidade de vida, particularmente a segurança, que foi a principal razão para ter me convencido a emigrar para a América do Norte. O Canadá é um país extremamente seguro, é um país que te oferece uma qualidade de vida bastante grande, porque existe uma desigualdade social que é bem pequena comparada a outros países, inclusive, por exemplo, aos Estados Unidos. Não vou nem aqui comparar com o Brasil, porque é evidente que a diferença é bastante grande. É um país que tem bastante abertura também para pessoas de outros lugares e, de um modo geral, é um país que oferece bastante liberdade de expressão, liberdades individuais, até por ser um país bastante seguro, e um país que tem valores muito interessantes também. Isso tudo se traduz numa qualidade de vida que é bastante alta, dentre as mais altas do mundo, e essa, para mim, provavelmente a principal razão, a principal coisa que eu gosto sobre morar aqui nesse país. A razão número 2 tem a ver com educação, e essa foi mais pessoalmente uma razão importante para mim, porque eu vim para cá, para o Canadá, para fazer meu doutorado em Montreal, na McGill University, um doutorado em linguística, e o Canadá é um país extremamente educado, é o país que tem tem o maior índice de graduados do mundo, então mais da metade da população tem um bachelor's degree ou um college degree, que eles chamam, que é uma graduação de um modo geral. E isso, obviamente, é muito importante não só para quem, como eu, queria vir para cá e viver aqui, mas também para pessoas que querem vir para cá estudar e ir para outros países, porque o Canadá tem universidades muito conhecidas, de bastante prestígio, e essas universidades certamente vão valorizar o currículo de qualquer estudante, independentemente do país para onde essa pessoa queira ir depois do Canadá. Então são universidades que são conhecidas nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, e isso é bastante importante porque isso se traduz em mobilidade. A gente tem mais liberdade de escolher outro país, caso queira mudar depois, porque o nosso currículo a gente sabe que vai ser reconhecido e bem valorizado em outros países. E o Canadá também é um país que tem uma estrutura educacional bastante interessante, lembra muito a dos Estados Unidos. Aqui na província do Quebec existem alguns diferenciais, por exemplo, quem faz o ensino médio depois, antes de ir para a universidade, vai para o que eles chamam de CEGEP, que é uma espécie de ensino pós-secundário, mas ainda não a universidade, e aí depois que a pessoa termina esse CEGEP, ela pode escolher qual universidade ela quer, enfim, seguir, ou qual curso superior, mas não é obrigatório. Então existe uma estrutura educacional que é um pouco diferente nessa província aqui, mas de um modo geral o Canadá se assemelha muito aos Estados Unidos no que diz respeito à estrutura curricular e à estrutura educacional como um todo. As universidades do Canadá são muito mais baratas do que aquelas dos Estados Unidos, a maioria esmagadora das universidades é pública, e isso também se traduz em um acesso mais fácil à educação, o que gera, obviamente, uma desigualdade social menor, porque as universidades não são tão elitizadas como elas são em alguns países, por exemplo. Bom, a terceira razão, a terceira coisa que eu mais gosto daqui é a variedade cultural. O Canadá é um país extremamente multicultural,
porque ele tem muitos imigrantes e isso a gente consegue enxergar isso dentro das próprias universidadades. Então a McGill lá em Montreal tem 1/4 dos seus alunos vindos de outros países que não o Canadá. Isso é muito legal porque isso envolve uma troca de experiências e de culturas que é bastante rica. E é claro, na prática isso também significa que a gente tem acesso à gastronomia de diversos países, a uma arquitetura que vai ser um pouco diferenciada, porque o Canadá também é um país bilíngue, então a gente tem tanto a cultura francesa quanto a inglesa. É claro que isso é mais evidente na província do Quebec, onde a gente está agora, do que em outras províncias, por exemplo, como Ontário, mas a gente tem essa mistura bastante interessante e isso faz com que a gente conviva com diferentes culturas, diferentes valores, que é bem legal e bem enriquecedor. O quarto ponto que eu gosto bastante do Canadá é o custo de vida. Então, assim, para quem mora aqui, na maioria das cidades, o custo de vida é bastante acessível, o preço dos imóveis é bastante bom, com raras exceções, como por exemplo a cidade de Vancouver, que é uma cidade bastante conhecida por ser cara em termos imobiliários, e também Toronto, que tem ficado muito cara nos últimos 5, 10 anos, mas de um modo geral é um país que tem um custo de vida relativamente baixo, se a gente comparar esse custo com outros países desenvolvidos, né? Então Montreal, por exemplo, eu vou fazer um vídeo no futuro só sobre Montreal, tem um custo de vida bastante baixo, considerando aquilo que a cidade oferece a todos que moram na região central ou na região metropolitana. E a última das 5 coisas que eu iria mencionar aqui é a estrutura do país. Então muita gente tem uma preocupação com relação ao clima do Canadá, é um país obviamente conhecido por ser frio no inverno, e isso significa que muita gente que não conhece o país tem um certo receio de tentar morar aqui ou de imigrar para cá. Mas aí entra a questão da estrutura, que é realmente uma das coisas mais admiráveis do país. A estrutura do Canadá é extremamente boa. Em cidades grandes, como Montreal, por exemplo, a gente tem uma cidade subterrânea, Toronto também tem. Mesmo em lugares que a gente não tem essa cidade subterrânea, a gente tem um transporte público que funciona, que é bastante pontual e que é bastante acessível. Então, com um valor bastante baixo, por exemplo, no caso de Montreal, com menos de $100 por mês, a gente tem acesso a todo o transporte público da cidade, incluindo o metrô e ônibus. Então é uma cidade que está bem preparada para o inverno, todos os prédios no inverno são super aquecidos, inclusive até aquecidos demais às vezes, eu diria. E a gente até costuma dizer que a gente passa menos frio aqui no inverno do que a gente passava em Porto Alegre no inverno, porque é claro que no sul do Brasil, quando é bem frio, dentro dos ambientes a gente também sente muito frio, a gente não pode entrar em um lugar e tirar simplesmente a jaqueta, a gente tem que permanecer agasalhado porque o frio é praticamente idêntico. E aqui não, aqui dentro dos ambientes quase sempre a temperatura está entre 20 e 25 graus, a gente costuma trabalhar de camiseta ou com bastante pouca roupa comparado à temperatura que está fora do ambiente no alto do inverno, por exemplo. E eu vou também fazer um vídeo específico sobre o inverno dentre os vídeos que eu vou colaborar aqui para o canal. É isso aí, até a próxima!